Um bom curso para TDAH não tenta te transformar em alguém que você não é, mas te ajuda a se conhecer e tirar proveito dos seus pontos fortes, para aí sim conseguir avançar na vida com potência máxima. Convido você a conhecer o Clube TDAH em Ação no primeiro link da descrição. A baixa autoestima vem da onde? Então, eu continuei sendo um menino extrovertido. Só que, a partir desse momento, eu lembro que a conexão foi aí. Por que eu sei que a conexão foi aí? Lembra que eu falei da psicóloga Dilma Guimarães? Aham. A gente começou a fazer uma terapia chamada EMDR. EMDR é uma sigla em inglês que é dessensibilização por movimento ocular e auditivo, uma coisa assim. Que é isso? Cara, é o seguinte, o EMDR, eu não sei explicar de forma... Mas é o seguinte, você tá numa sala que é um pouco escura, com uma luz bem fraquinha, e aí passa tipo um laser na parede, você tem que ficar parado observando com os olhos, né? E aí você às vezes tem também um fone de ouvido com uma determinada música, um som, você tá segurando às vezes também uns aparelhos na palma da mão que tem uma vibração direita, esquerda, uma vibração de determinada forma. É EMDR, tá? E de elefante, M de Maria, D de dado e R de rato. E nisso a gente vai relembrando alguns pontos. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui na consulta com essa psicóloga, eu falei pra ela assim, ela perguntou algumas coisas da minha vida. Aí na hora que eu contei isso, eu falei assim, Yuri, mas me conta esses problemas que você tá falando aí, me conta o primeiro problema que você lembra. Aí eu puxei esse assunto, que é um dos primeiros problemas da minha vida, nesse negócio do Jardim 3 aí. Quando eu comecei a contar isso, eu comecei a chorar. Ela falou, começou a anotar. Por quê? É o iceberg do TDAH. Todas as pessoas têm isso, mas eu vou falar do TDAH porque a composição do gelo desse iceberg do TDAH costuma ser muito semelhante. O TDAH, que está com baixa autoestima, que está se sabotando, quando adulto, a gente vai falar de sabotadores também, ele tem um determinado tipo de comportamento e padrões repetitivos acontecendo. Só que se você aprofundar lá no fundo, você vai entender a origem disso. Uhum. Então, para você tratar o TDAH, seja criança ou mesmo adulto, principalmente adulto, porque adulto você já viveu X anos, você tem que desenterrar essas coisas, senão você não resolve. É como você querer tirar o mato do terreno cortando com um cortador. Não, para você tirar o mato, você tem que tirar, cavar, jogar fogo ali, sei lá, você tem que matar. Senão nasce de novo. Na próxima chuva, o capim cresce de novo. Para que o capim não cresça de novo, você tem que realmente aprofundar nessas dificuldades específicas do TDAH e você resolver aquilo ali. A gente trabalhou esse negócio. Essa história que eu contei para você, que eu contei para vocês aqui, da professora me agredir e tudo, cara, a gente repetiu pelo menos umas 20 vezes. E toda vez que eu repetia, eu chorava. E eu chorava... Pô, vai se me emocionar. Mas por que eu chorava? Não que... Cara, me vinha um ódio e eu começava a falar alto na sala escura e ela falou assim, vai falando. Eu começava a falar assim, eu odeio tudo isso que aconteceu, não sei o quê. Cara, na verdade, com o tempo, com a terapia, com as sessões, eu fui entendendo que faltou. Isso é que vira a chave para que as crianças com TDAH hoje não passem pelo que eu passei e outras pessoas passaram também. Boa. É você ter esse entendimento do que está acontecendo agora e que você pode mudar agora. Em nenhum momento do que... Isso foi importante, faltou isso. Nesse episódio aí da agressão e tal, mudar de turma, em nenhum momento ninguém virou pra mim, ninguém, nem minha mãe, que, coitada, não sabia, tava perdida no meio da estação nova, pressionada, mãe solteira ali e tal, virou pra mim e falou assim, Yuri, você não fez nada de errado. Ninguém olhou nos meus olhos pra falar isso. Yuri, você não fez nada de errado. E parte do tratamento foi eu simular tá num ambiente que tá só, tipo, nós dois, eu aqui, você e Yuri de 7 anos, e falar assim, Yuri, você não fez nada de errado. É foda. É refazer essa memória, né? Refazer, cara, porque ninguém falou isso. Eu era um homem barbado de 7 anos de idade, pô. Eu só sabia achar que eu merecia aquilo. Esse é o problema das crianças com TDAH. O pai cobra nota de uma criança que tem dificuldade cognitiva, de uma criança que tem dificuldade de regulação emocional, de uma criança que está sofrendo bullying na escola e às vezes o pai não sabe. Mas a chinela está esperando ele se ele não tirar nota. Então, olha o inferno que é a vida de alguém com TDAH. Todo mundo tem suas dificuldades, mas é um inferno muito específico. Uhum. É o iceberg de problemas que ele tem, ele é muito específico, de pessoas com TDAH costumam passar por isso. Resultado, para não me estender muito, mas a gente vai voltar a isso em outros momentos. Ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo um comportamento problemático
que eu não percebi que era também, porque faltou alguém dizer para mim que era um comportamento inadequado. Geralmente, quem tem TDAH me fala, não sei se tem até algum chat aí, mas enfim, a pessoa vai responder. O pessoal vai falando aí, depois a gente... Geralmente quem tem TDAH, criança, tá? Mas aí você ser adulto também, você lembra da sua infância, você vai lembrar disso. Geralmente a criança que é mais espoleta, quer chamar atenção em sala de aula, quer ser o famoso palhaço da turma. Ah, mas o TDAH é muito fácil, Yuri. Isso aí é muito fácil, porque se a criança é o palhaço da turma, é porque ela é hiperativa, ela não para quieta, não sei o quê. Tudo bem, vírgula, não é bem assim. A questão da hiperatividade, ela vem de um cérebro que busca estimulação o tempo inteiro. Então, a criança com TDAH, ela vai para a escola, ela quer aprender. Ela abre o livro na página 25. Ela pega o lápis, ela aponta a droga do lápis. Só que na hora que ela aponta o lápis, ela começa a procrastinar. Ela aponta o lápis até gastar. Por quê? Puta, na hora que eu terminar de apontar, eu vou ter que começar a escrever um saco, eu não vou dar conta, não sei o quê. E isso o professor começa a escrever no quadro. Quando essa criança começa a copiar, ela já mudou e já apagou o quadro. Todas as crianças conseguiram, porque ela deu tempo para isso, um tempo médio de tantos minutos, mas a criança com TDAH não deu conta. E aí ela apagou o quadro, eu já não estou entendendo nada mesmo, vou começar a desenhar. Esse é o modus operandi do TDAH em sala de aula. Isso que os pais e os professores têm que entender. E é um dos, tá? Eu estava falando alguma coisa que eu esqueci agora, mas eu vou lembrar. A gente falou sobre trauma, né? Uhum. Comportamentos inadequados. Então, assim, o que eu comecei a desenvolver? A partir daí, como eu já estava desconectado da aula, eu já me considerava errado. Tipo assim, e aí que tá. Eu já começava a ter sintomas de alguém que não acredita que merece amor das pessoas. Isso é uma coisa que o TDAH costuma, pelo andar da carruagem, desenvolver. Uhum. Então, assim, se me fazem de bobo, me fazem de palhaço, fazem bullying comigo, é normal e aceitável porque eu mereço isso. Isso começa a entranhar nas profundezas da sua mente. E aí isso vai causando uma série de problemas. Então, esse merecer o que é ruim, isso causa essa sensação esquisita. Então, assim, eu já tinha também a questão da impulsividade. Eu falava muito atropelado, queria chamar atenção, e na hora que eu ia conversar com os coleguinhas, eu queria falar só o assunto que me interessava. Eu não conseguia cooperar com o assunto, né? Entrar para contribuir, entrar numa roda para contribuir. Eu entrava para estragar. Ei, galera, vamos falar do assunto tal. E o pessoal tá falando de outro assunto, nada a ver. E eu acabava me tornando chato, assim. Entendi. As pessoas não querem estar perto de mim. Então, nesse meio tempo, o que começa a acontecer? Começa a ter uma série de rejeições. Você acha, porque você vive isso desde pequeno, você acha que isso é normal, você começa a aceitar isso como normal e padrão. Então, esse desamor começa a afetar o seu comportamento a ponto de nós somos seres sociáveis. Todo mundo quer ter amigos, quer ter família, que ame tudo. Você quer se sentir incluído no meio. Como você tem TDAH, você é impulsivo, você atropela as pessoas, você fala em sala de aula, atropela quem quer prestar atenção. E aí você vai, cara chato, não sei o que, para de falar. As pessoas vão meio que se afastando. É tipo aquele sabão na água que vai abrindo. Assim. As pessoas meio que vão se afastando um pouquinho de você. Você quer socializar de alguma forma. E você começa a perceber que a forma mais fácil e rápida das pessoas prestarem atenção em você é você ser inadequado, é você contando uma piada fora de hora, Saquei. É você atrapalhar a turma, porque a professora olha pra você, os alunos olham pra você e você, sou o centro das atenções durante 10 segundos. Até você levar uma bronca ou ter que descer pra coordenação. Você descobre esse hackzinho assim. É um hack pra você tentar se socializar. Uhum. Mas qual que é o lance? Isso aconteceu demais comigo. O problema disso é o seguinte. É um hack terrível, é um tiro na culatra. Isso não faz o que a gente acha que faz. Isso faz com que as pessoas tenham cada vez mais repulsa pelo seu comportamento padrão, que o seu comportamento, além de ser muito disruptivo, é aquela coisa, né? Você tem uma tábua com pregos, né? Aquele prego mais alto é que costuma ser martelado, né? Você sai do padrão, você vira um ponto focal, pô, você é o único que tá fazendo essa macacada, pô, não gosto de você, sei lá, você é esquisito, você é estranho, você é diferente da média. Você começa a se achar esquisito. E aí eu comecei a ter dificuldade, principalmente com relação a... Eu comecei a desenvolver um negócio que foi o seguinte, assim, sem sair da conversa, tranquilo, né? Tranquilo. Eu comecei a ter esses comportamentos inadequados, então eu cada vez tinha menos amigos. Eu tinha que fazer cada vez mais palhaçada para chamar atenção, mas na verdade isso estava afastando as pessoas. E com o tempo eu comecei também a ter um pouco de dificuldade, principalmente com rejeição, mas principalmente rejeição da figura feminina. Isso me acompanhou até a adolescência, até o final da adolescência.
Para quem é TDAH adolescente, pode às vezes desenvolver isso também. Então o que acontece? O que é rejeição nesse sentido? A rejeição é o seguinte, é você se aproximar e você ser malquisto. Por exemplo, você é o cara que faz macacada em sala de aula. Então no intervalo, se você se aproxima de um grupo, você já chega estereotipado, Saquei. rotulado, tá? Então a rejeição vem assim, pô, mas eu não fiz nada pra você, não, mas você fez sim, você só não percebeu. Na hora você falou aquilo, você fez um comentário inadequado, você fez não sei o quê. Então, não quero saber não. Você se afasta naturalmente da pessoa. Nem sempre isso acontece, óbvio. Eu tinha meus amigos, né? Mas eu acredito que menos amigos do que poderia ter. E uma coisa que eu percebi também que foi descoberto com a psicóloga foi que, assim, desde o início da minha vida escolar, que eu tive a participação, que é, por exemplo, as pessoas que deveriam me proteger, me dar segurança, Porque a professora era a figura de autoridade. Os alunos vêm, por mais que eles desobedeçam, porque são danados, têm 6, 7 anos, mas eles vêm, na hora a professora dá um grito, eles, opa, vou parar. Com certeza. Porque é uma figura de autoridade. Então essas figuras de autoridade de proteção não me protegeram. Então eu comecei a me sentir... Pelo contrário, né? Pelo contrário, me agrediram, tá ligado? Falei, pô, em quem que eu vou me segurar? Na aba de quem que eu vou me segurar? Você começa a ter essas dificuldades. Então, assim, a rejeição feminina, pelo menos no meu caso, mas acredito que aconteça em vários outros também, a rejeição feminina foi especialmente dolorosa e difícil para mim. Fez com que, por exemplo, eu tivesse muita dificuldade, já na adolescência, de me aproximar das meninas. Tinha vontade e tudo, mas eu não chegava. Por quê? Eu começava com aquelas vozinhas internas da gente, vai acontecer, vai dar tudo errado, não sei o quê. E você não se aproximava, você não tinha coragem de dar o próximo passo. Você não tinha coragem de dar um passo à frente, né? Tanto é que eu tive muita dificuldade, né? Então, assim, eu lembro uma vez, por exemplo, pô, meu primeiro beijo, cara, foi uma situação inusitada, assim, entendeu? Meu primeiro beijo foi num avião. No avião? No avião, cara. Eu tava viajando. Mano, você deve ser um dos únicos aí. Mas... do mundo. Foi no avião. Eu tinha, 16 anos, quase 17. Nunca tinha beijado ninguém, nunca tive coragem nem nada, né? Ficava só na vontade, mas suava frio. Só de imaginar sendo rejeitado por uma figura feminina. E aí eu tava no avião, eu fui de Brasília pra São Luís. Só que a gente parou em Belém. Belém é uma cidade próxima, assim. Em Belém, quando a gente parou pra fazer uma escala, entrou uma menina, sentou do meu lado. Eu tava lendo minhas revistas de games, Super Game Power na época. E aí ela sentou do meu lado, falou, pô, muito bonita e tal, não sei o que, minha idade, não sei o que. Cara, sei lá, me deu uma loucura. Falei, cara, eu vou puxar assunto com ela. E comecei a conversar com ela, do nada. Cara, esse voo durou, sei lá, uns 50 minutos, 1 hora e tudo. E na hora que pousou, eu peguei, assim, era Transbrasil, anotei o telefone dela no guardanapo e pedi um beijo pra ela, tá ligado? E ela já tava doida pra dar esse beijo lá, eu que tava enrolando. Mas enfim, e aí foi o meu primeiro beijo. Então assim, precisou estar dentro de uma situação que eu tô preso com alguém. Total. 1 hora, do lado do outro, numa cadeira. Que tipo assim, Yuri, não tem como você fugir, não tem como você inventar desculpas pra você se sabotar. Vamos falar de sabotadores daqui a pouco. Tá do teu lado, cara. É agora, é agora. Você vai ter que ter uma atitude. E aí deu a louca lá e eu tive atitude e fui.